Boa tarde, queridos, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Se você puder compartilhar essa live com 10 pessoas do seu grupo de amizades do Instagram, eu te agradeço. Deus tem uma palavra muito poderosa para nós nessa tarde, rapidinho. Será uma mensagem rápida, mas muito objetiva. Eu vou até colocar o tema aqui já, para vocês saberem onde é que eu vou falar, tá vendo? Bom? Glória a Deus. Maravilha. Deixa eu entrar mais alguém aqui. Gente, antes de começar a live, enquanto o pessoal está entrando, deixa eu dar para vocês alguns avisos, não, 2 avisos só. Algumas pessoas estão me perguntando por que as lives mudou o horário. Não, as lives segunda, quartas e quintas serão ao meio-dia, são lives de mensagem de semente poderosa, e as lives de terças e sextas-feiras continuam sendo às 6h30 da manhã. No caso, amanhã eu vou estar às 6h30 da manhã na live Sementes, falando justamente sobre escatologia bíblica. Eu estou dando um seminário de estudo bíblico. Ontem eu terminei um muito grande aqui em Mossoró, muito bom. Hermenêutica da escatologia e arrebatamento, mito ou verdade, na Igreja Bela Vista. Mas nas lives nós estamos ministrando assuntos diários sobre o Apocalipse, tá certo? O Wesley Maia entrou, meu amigo Wesley, Deus te abençoe. E nós vamos falar hoje sobre o tanque de Betesda. Uma mensagem rápida, bem objetiva. Quando o Wesley sair, a gente começa a pregar. Tô brincando. Eu ia até convidar ele para participar. Eu vou convidar o Wesley para participar de uma live comigo. Porque o homem agora é grandão, poderoso. Deus abençoe. Queridão, você que está entrando na live agora, repetindo, as nossas lives semente são segundas, quartas e quintas ao meio-dia, terças e sextas às 6h30 da manhã, 6h30 da manhã, terça e sexta, lives sobre o Apocalipse. Vários temas a gente vai abordar. E os outros dias serão lives de mensagens bíblicas para o seu coração. Aí você pode semear essa semente no coração de alguém. Muita gente me reportou isso no direct do Instagram. Pessoas compartilharam sobre a questão da live, que Deus tocou, que Deus trouxe um alento ao coração. E a intenção nossa é despertar a alma, despertar a vida. Inclusive agora, após essa live, se vocês quiserem sintonizar a Rádio Libertadora, às 2h, nós estaremos ministrando uma palavra muito poderosa na Rádio Libertadora, no programa Heróis da Fé, do Natan, e você assiste a mensagem lá. Outra coisa, quem não me segue no Instagram, depois de terminar a live, vai lá, me segue, tá bom, no Instagram, para que vocês possam acompanhar. E quem quiser participar do grupo, o grupo VIP nosso, do grupo do WhatsApp sobre escatologia bíblica, você vai lá no link, tá certo, da bio, clica lá e você vai entrar automaticamente no grupo. É um grupo silencioso, apenas a equipe vai estar trazendo informação para você de algumas coisas que a gente vai apresentar. E aí, no futuro bem breve, bem pertinho já, a gente tem uma surpresa para vocês, tá bom? Esse mês nós estaremos recheando a sua alma de mensagem bíblica. E aí, após o mês, nós temos muita novidade para você. E eu tenho certeza que vocês serão beneficiados com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Um texto bíblico bem rápido. João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Versículo 1. Trata-se de uma história. Jesus está começando o seu ministério. E aí, Jesus vai visitar uma das festas de Jerusalém. A gente vai falar sobre ela. O capítulo 5 de João, do Evangelho segundo escreveu João,
capítulo 5, versículo 1 diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto à porta das ovelhas, ou portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos ou 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia em tempo, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali, versículo 5, estava ali um certo homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o seu leite e anda, e vai para a tua casa. Talvez você não saiba, mas esta linguagem que Jesus usa no tanque de Betesda tem sido temas de muitas mensagens. E aqui nós temos grandes pregadores que passaram agora aqui na live, que já ministraram sobre isso. Mas uma coisa eu queria chamar a atenção de você. Quando eu coloquei aí, eu nem fixei, mas eu vou pedir que os meninos pudessem fixar, alguém fixasse para mim esse tema aí, tá bom? Betesda ou Purim. Segundo a narrativa histórica, esta festa de Jerusalém, alguns acreditam que tenha sido a festa, uma das 8 festas principais de Israel. Porém, alguns acreditam que seja a festa de Purim. Então, baseado sobre essa informação de Erasmo de Roterdã, que esta festa era a festa de Purim, então nós trazemos uma narrativa interessante sobre ela. Jesus termina uma série de sermão, capítulo 3, Jesus está em Jerusalém, vocês conhecem a história. João evangelista, ele é um apóstolo que escreveu um evangelho diferente de Marcos, Lucas e João, chamados evangelhos sinóticos, ou evangelho semelhante. E João, ele escreve um evangelho bem diferente dos outros evangelhos. A ideia de João é escrever um evangelho que aproximasse Cristo do homem. É tanto que o capítulo 1 você vai ver que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 2, Jesus faz o seu primeiro milagre, quando está em Caná da Galileia, com a sua mãe, com seus discípulos. Ele realiza o primeiro milagre, mostrando que ele estava presente no casamento. No capítulo 3, Jesus é visitado por Nicodemos, e ele fala sobre Nicodemos, sobre a água da vida. E depois fala da missão do filho, e aí ele entra na questão de João Batista, que estava no deserto da Judeia. E aí ele começa agora a entrar em um momento interessante, porque a Bíblia diz que ele agora sai da Judeia e ele vai justamente ainda para outra região. E diz a Bíblia que no capítulo de número 4, Jesus resolve ir para a Galileia. Jesus sai e vai para a Galileia. Só que precisava passar por dentro de uma cidade em Samaria chamada Sicar. E vocês conhecem a história que diz a Bíblia que quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais que João, e a verdade ele não batizava, né? Mas sim os discípulos de João, e sim que bem que Jesus não batizava. Então a Bíblia diz, em versículo 3, capítulo 4 de João: e deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia, aonde ele começou o seu ministério. E aí a Bíblia diz o seguinte: e era-lhes necessário passar por Samaria. Então Jesus não pegou atalho, ele chegou em Sicar, sentou no poço, da qual Jacó deu aos seus filhos, e aí sentado no poço, ele encontra uma mulher, dá a água da vida para ela, e ela volta para ser uma missionária em Samaria. A Bíblia diz que Jesus continua o sermão, capítulo de número 4 e versículo de número 51. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que o seu filho estava vivo. Isso estava falando da cura do filho do oficial do rei que Jesus tinha curado. Porque a Bíblia diz que passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia. Saiu dali onde? De Sicar, e foi para a Galileia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E aí ele continua. Então Jesus fez outra vez em Caná da Galileia, fez outros sinais lá. E aí aconteceu que quando ele retorna, o versículo 54 do capítulo 4, que é o último versículo de João, diz: este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir à Judeia para a Galileia. Tendo passado essas coisas, ou seja, tudo o que ele fez e ensinou, Jesus agora vai para Jerusalém para a festa dos judeus.
Observe cada detalhe da hermenêutica aqui, gente. Existia ali um portão, ou junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Observe que Jerusalém tinha várias portas. No Antigo Testamento tinha diferenciada com do Novo Testamento. Então, as portas que tinha em Jerusalém, e uma delas, pertinho do portão principal, tinha um tanque chamado Betesda. Esse portão, chamado Porta das Ovelhas, era um portão pequeno, baixinho, de 1 metro e pouco de altura, quando os homens e mulheres precisavam levar suas ovelhas para não passar dentro de Jerusalém. Eles colocavam as ovelhas por dentro daquela porta para o aglomerado. E pertinho daquela porta das ovelhas tinha um tanque chamado uma piscina, um tanque chamado como se fosse uma piscina, e nesse lugar chamado Betesda, que é o tanque de Betesda, tinha 5 pavilhões, 5 alpendres, 5 tendas armadas para fazer sombra e fazer guarida para aqueles que estavam lá desprezados. Então a Bíblia relata que estavam lá cegos, coxos, paralíticos e enfermos que ficavam ali. E na tradição judaica, é tanto que o versículo de número 4, a Bíblia não tem respaldo no contexto original. Este versículo 4 é colocado como ênfase da cultura judaica, da tradição judaica. Eles acreditavam que um anjo em certo tempo vinha, descia nas águas e agitava as águas. Qualquer pessoa que estivesse enferma que caísse nas águas seria curado. E essa tradição, essa religiosidade foi levada muito a sério pelos judeus. Então, as pessoas que eram enfermas, que não conseguiam ser curadas pela medicina, ficaram justamente alojadas neste lugar chamado Betesda, ou tanque de Betesda, pertinho do tanque de Betesda. Ficavam lá, aglomerados, e aí eles esperavam o movimento das águas para cair nas águas. Só que Jesus resolve ir a Jerusalém. Preste atenção. Se é verdade ou não, se essa festa é de Purim, mas preste atenção que é interessante. A palavra Purim no original é sorte. Aquela festa era original da lembrança da rainha Esther, quando livrou o povo hebreu das mãos daquele tirano, que vocês conhecem a história lá no livro de Esther. Então, a narrativa da festa de Purim trata justamente do livramento que Deus deu ao povo hebreu naquela época. Então eles comemoravam anualmente a lembrança que Deus deu o livramento e Deus usou a rainha Esther para justamente trazer seu povo de volta. Então o que acontece com isso? Essa festa estava acontecendo dentro de Jerusalém, isso agora é revelação. Dentro de Jerusalém. A palavra Purim significa sorte. Olhe bem, como é essa festa, Birajara? Eu até copiei aqui para não ficar tão difícil você entender. Betesda ou Purim, a escolha é sua em qual lugar você está. O capítulo 5 de João revela muitos casos, mas todo o evangelho traz uma narrativa de Cristo presente. A verdade dos evangelhos, e isso nos evangelhos, nos traz um registro fiel de que tudo que Jesus começou a não só fazer, mas também ensinar. Em Atos capítulo 1, versículo 1, duas coisas estão interligadas, que é justamente aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus andou fazendo e ensinando. Porque ele ensinava e ele explicava o que ele fazia, confiava o que ele ensinava. Consequentemente, temos nesse capítulo um milagre de um grande sermão. E presta atenção que eu estou falando de um evangelho que trata de um Cristo bem próximo do homem. Se você observar, eu acabei de ler agora para você. Versículo 14 do capítulo 1 de João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 2, ele está no caminho, no casamento fazendo seu primeiro milagre. No 3, ele está agora justamente oferecendo água da vida a Nicodemo. No 4, ele está oferecendo água à mulher samaritana. No 5, ele está agora visitando um tanque, tudo com água. Visitando um tanque onde tem um paralítico ou um homem lá deitado numa cama há 38 anos sofrendo com isso aqui, tá certo? No 6, ele oferece a cura, No 6, ele oferece a cura a um homem. No 7, podemos dizer assim, no 5, oferece cura a um homem. No 6, oferece pão aos famintos. No 7, ele oferece água a quem tem sede. No 8, ele oferece perdão para uma mulher que foi pega no ato adultério. No 9, ele oferece graça a um jovem cego. No 10, ele oferece paz para ser um bom pastor.
No 11, ele oferece ajuda para o seu amigo Lázaro. No 12, ele fala do seu cuidado. No 13, ele oferece exemplo de humildade. No 14, ele se depara com a situação e oferece uma segurança guardada na habitação, quando ele promete que voltaria para buscar os seus. No 15, ele oferece justamente agora sendo uma videira verdadeira. No 16, ele oferece o Consolador Espírito Santo. No 17, ele intercede por cada um de nós. No 18, ele entrega-se por nós. No 19, ele é morto por nós. No 20, ele ressuscita por nós. E no 21, ele promete a cada um de nós que ele voltaria. Então o livro é tudo Jesus próximo da gente. E o que mais me chama a atenção é que quando Jesus está indo para Jerusalém, todo mundo está entrando pela porta principal. Eu já contei isso em algumas igrejas. Ele está indo pela porta principal de Jerusalém. Dentro de Jerusalém está acontecendo a festa de Purim, a festa da sorte. E para quem não sabe, mas isso é muito interessante, Purim, a festa era um aglomerado de judeus que iria até Jerusalém, mas era justamente os enfeites da festa. A festa tem que ter um cavalo branco, onde uma mulher se vestia como a rainha Esté e subia no cavalo e ficava andando em Jerusalém, demonstrando justamente vitória e conquista. E os homens gritavam justamente sobre a forca de Naamã, de Mardoqueu. E aí ele começa a tratar justamente agora de como se fosse um salmo imprecatório, um salmo de vingança. Eles estavam comemorando a derrota do seu inimigo e a vitória da rainha Esté. Só que todos os convidados da festa de Purim, eles tinham que usar máscaras. Aquelas máscarazinhas todinho, ele usava máscara. Bem parecido com o carnaval brasileiro. Eles tinham danças, tinham doces, tinham comidas, tinham justamente palhaços fazendo malabarismo. Eles tinham alguns outros atrajes bem parecidos com o carnaval, todos eram enfeitados e comemoravam a festa de Purim. Mas Jesus está indo para Jerusalém para essa festa. Só que a Bíblia diz que quando chegou em Jerusalém, ele desce para o tanque justamente de Betesda. Presta atenção, isso aqui é muito interessante, gente. Muito interessante. A Bíblia diz, existia ali o junto portões das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia, tempo em tempo, e fazia as águas agitar, e o primeiro que entrasse na água seria salvo ou curado de qualquer enfermidade. Estava ali um homem há 38 anos, vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Lembre-se aqui que é muito interessante, gente. O tanque de Betesda. Enquanto os judeus estavam entrando em Jerusalém, na festa das máscaras, Jesus está descendo justamente para o tanque de Betesda. Por que, Ubirajara? Porque Jesus não gosta de mascarados. Jesus não gosta de festa onde tem mascarados, falsos, mentirosos. Jesus gosta de lugar onde tem sinceridade, onde tem carência. Ele disse, eu não vim para os que estão curados, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão enfermos. Jesus gosta de ir aonde nós não queremos ir. Ele faz o que a gente não pode fazer. E ele visita lugares que a gente não gostaria de visitar. Enquanto todos os judeus estavam entrando em Jerusalém, Jesus vai para o tanque de Betesda. O lugar obscuro, tenso, um lugar cheio de problema, um lugar cheio de enfermidade, mas ele precisava chegar lá. E quando Jesus chegou no tanque, ele começa a dar um passeio. A Bíblia não resiste a isso, mas João escreve no seu último capítulo dizendo que tudo que Jesus fez e ensinou fosse escrito em livro, não caberia nas bibliotecas do mundo todo. Ou seja, segundo os estudos bíblicos, o capítulo 5, depois da cura desse homem, aconteceu muitos milagres, porque até então ninguém ainda tinha ouvido falar de Jesus. E uma observação interessante aqui, gente. Se aquele homem que estava na cama há 38 anos soubesse quem era o mestre, ele faria a mesma colocação que fez aquele leproso quando desceu do monte no capítulo 8 de Mateus. Se tu queres, pode me tornar limpo. Fazia a mesma coisa com o centurião de Lucas 7, que disse, Senhor, não precisa só ir na minha casa, manda só uma palavra e o seu servo será curado. Muito bem, ele podia ter feito tudo isso. Só que a Bíblia resiste que esse homem pergunta a Jesus, ou melhor, questiona Jesus dizendo o seguinte, Senhor, não tem ninguém que me pegue nos braços e me lance no tanque. Quando alguém tenta fazer isso, alguém vai primeiro do que eu e cai no tanque e é curado. Ou seja, primeiro passo, ele não conhecia Jesus como profeta e nem conhecia Jesus como grande realizador de milagre, porque até então Jesus estava começando o seu ministério. Sim, pastor, vai ficar gravado, viu? Sim, o seu ministério. Então, quando Jesus está começando o seu ministério, a fama de Jesus começa a percorrer toda Jerusalém, toda a Galiléia, Judá, Canaã
Caná e também Cafarnaum, lugar onde ele morou por muito tempo. O que acontece com isso? A fama de Jesus ainda não tinha atingido toda a gama da sociedade de Jerusalém. Mas quando Jesus chega no tanque de Betesda, a voz de Jesus, os milagres de Jesus, as palavras do sermão de Jesus ainda não tinha chegado no tanque. Por isso que Jesus, quando anda no meio daqueles pavilhões, os 5 pavilhões, ele pertinho daquela piscina, aquele tanque, ele começa a observar que tem coxos, cegos, aleijados, paralítico, todo mundo. Só que ele observa um homem, como Cristo é estrategista, e ele sabe e nos conhece como ninguém, ele visita um homem que está ali há 38 anos. Gente, não é 38 dias, 38 meses, é 38 anos. Uma vida à espera de um milagre. Uma vida à espera de uma resposta. Uma vida à espera de um sim. Uma vida à espera de alguma coisa que acontecesse na sua trajetória. Imagine comigo ele sentado, certo? Deitado, e quando as águas se agitavam, segundo a tradição, e ele tentava se levantar e se arrastando aos poucos para chegar na água, ele ouvia um som como tibum dentro d'água. Alguém era curado, saía festejando para casa, ele voltava para o seu canto e esperava lá. Imagine comigo, é só uma conjectura, Jesus chegando para ele e perguntando, você quer ser curado? Ele disse, sim, quero. É claro, acho que não. Eu estou aqui por quê? Estou aqui porque eu estou enfermo. Estou aqui porque talvez eu não conheça a cultura. Mas segundo a tradição, essas águas têm que ficar agitadas. Um anjo vem do céu, agita as águas e quem cair nela tem que ser curado. Talvez você não saiba, mas eu estou aqui há 38 anos. E desde os 38 anos que eu estou aqui, amigos meus foram curados e voltaram 10 anos depois e perguntou para mim, você ainda continua aqui? Eles continuam porque eu estou em busca do meu milagre. Ele não desistiu. Era um homem que não conhecia Cristo. Gente, olha isso aqui. Era um homem que não conhecia Cristo. Era um homem que não tinha experiência com Cristo, mas era um homem cheio de fé. Isso é que nos leva a atenção, irmão. Era um homem que não conhecia Cristo. Era um homem que não conhecia as verdades. Era um homem que não conhecia milagre, mas acreditava no milagre. Acreditava naquilo que foi contado para ele. 10 anos. Imagina dizendo para Jesus, os meus amigos vieram aqui 10 anos. Depois de 10 anos. E perguntaram, você ainda está aqui? Ele disse, estou aqui porque eu estou esperando o mesmo milagre que você recebeu. Passaram-se mais 10 anos, 20 anos depois, os mesmos amigos voltaram, já com filhos, com netos e com barbas crescidas, cabelinhos brancos, e perguntou, homem, você ainda está aqui acreditando nesse milagre? Ele disse, estou aqui, porque o meu dia vai chegar, a minha hora vai chegar e eu vou ser beneficiado com isso. Aí ele imagina ele contando para Jesus, passou 30 anos, Jesus, voltar de novo, perguntar de novo, a minha fé estava inabalável, eu acreditava que chegaria meu dia, e já estamos com 8 anos, daqui a 2 anos eles voltarão de novo aqui a perguntar, eu vou dizer para ele de novo que eu estou esperando um milagre. Imagine Jesus interrompendo, ele disse, não, eles não vão voltar daqui a 2 anos, ele disse, não senhor, vão sim, daqui a 10 anos volta, todos os 10 anos eles vêm aqui de novo, não, vem não. Vem sim, Senhor. Não, vem não. Por que não vem? Porque eu estou mandando você levantar, tomar sua cama e você ir para casa. O homem tomou um susto e disse, não, você não entendeu. Receba a cura agora. E de repente o homem começou a sentir estralo nos dedos, nos pés, as mãos começaram a voltar ao normal, as suas pernas começaram a ter vida, e aquele homem começou a receber a cura, e de repente aquele homem ficou de pé. Imagine, com exceção dos cegos, todo mundo olhando para aquele homem, perguntou, mas as águas não estão agitadas? As águas não vieram agitar, ele não caiu no tanque, o que aconteceu? Gente, escute isso aqui, quando Jesus chega, a tradição cai fora. Quando Jesus chega, não tem água, é ele que oferece água. E aqui que está mais lindo, era justamente um sábado, e Jesus faz um milagre naquele dia. Deixa eu terminar isso aqui que é muito interessante. Era uma festa que estava acontecendo em Purim. Jesus não vai em festa que tem mascarado, porque onde tem festa de mascarado só tem dança, só tem zombaria, só tem inveja, só tem gritos, mas não tem milagre. Em Betesda tem milagre, em Purim tem festa. Enquanto no outro lado do muro de Jerusalém havia toques de trombones, toques de zabumba, toques de cânticos de festa, festividade lá, gritos, pessoas cantando lá, enquanto lá em Jerusalém, dentro de Jerusalém, estava acontecendo festa de Purim, lá no tanque estava acontecendo um milagre de Jesus. Porque Jesus gosta de ir aonde nós não gostaríamos de ir. Ele foi no tanque para dizer que ele era poderoso para salvar. Jesus resolve não participar da festa dos judeus. Essa festa entre os judeus provavelmente não era Páscoa, viu? A qual João quase sempre se referia pelo nome. Você vai reconhecer isso aqui em João 2, João 6 e João 11. João faz sempre referência
a festa com o nome. Observação, esta festa não foi intitulada por Deus, mas era uma festa criada pelos judeus para celebrar. A porta das ovelhas no muro de Jerusalém ficava próxima ao templo e era por onde as ovelhas passavam para o sacrifício. O tanque era uma espécie de piscina dupla cercada por galerias com 4 colunas, construída por Herodes e por uma coluna de 5 galerias que derivava as piscinas do norte e do sul. Mas outra observação muito interessante, os 5 alpendres ficavam entre as 2 galerias da coluna, sendo 2 em cada lado e uma no meio. E provavelmente foi nessa que Jesus encontrou o homem e disse para ele, levanta-te, vai para casa, porque você será curado agora. A grande pergunta para terminar essa live é o seguinte, você quer ser curado? E aquele homem ficou perdido. Alguns acreditam que este paralítico foram curado ou tinha sido curado por uma tradição pagã. Mas a Bíblia resiste que foi o próprio Cristo. E aqui a Bíblia diz que Jesus visitou ele no tanque de Betesda. Betesda é lugar de misericórdia, você sabia disso? A palavra Betesda é casa de misericórdia. Jesus visitou a casa onde a misericórdia existia e a bondade. E ele fez coisas extraordinárias para isso. Porém, eu gostei muito de uma vez que eu estava no templo da Debrais em João Pessoa com o pastor Samuel Mariano. Eu fui lançar meu livro lá e o Wesley me levou. E o pastor Samuel Mariano pregou sobre esta mensagem aqui. Inclusive tem um hino dele, da capa. E ele fez uma ilustração muito linda. Eu quero pegar esse gancho dele para cá. Ele disse assim, olha, quando o homem levantou que foi para aqui, embora, Jesus disse, não esqueça a capa. Mas para que, Senhor, levar a capa? A capa fez parte da minha história de luta, a minha história de batalha, a minha história de sofrimento, de enfermidade. Não leve a capa. Para onde você chegar, você demonstrar o seguinte, esse aqui é o meu testemunho. Se lembra dessa capa? Era a capa que eu justamente colocava para dormir, a capa que seria como um travesseiro, a capa que me cobria. E ele começava a dar detalhes, mas foi justamente quando Cristo chegou e disse, tira a capa e vai para casa. E ele colocou a cama sobre os seus ombros e saiu para dizer a todos da sociedade que ele tinha sido curado. Carregar uma cama no sábado era para eles uma violação da lei. Estes judeus eram membros do conselho e eles estavam criticando, ele não pode carregar a maca ou a cama porque é proibido no sábado. Mas eles queriam levar o testemunho dizendo para o seguinte, eu não tenho nem quero saber do que vocês estão pensando, mas só sei que o Cristo visitou o tanque de Betesda e me fez milagres extraordinários. Gente, me escute por favor, que isso aqui é muito lindo. Muitas das vezes na Bíblia Sagrada aparece Jesus fazendo milagres extraordinários. Mas eu gosto muito de algumas frases que existem. Quando a Bíblia relata no capítulo 9 de João, em versículo de números 30 e pouco, 35, 36 por aí, a Bíblia diz que aquele menino, ou melhor dizendo 24, 25, 26, quando os homens indagam a respeito da cura do cego de nascença que foi no tanque de Siloé, lavou e voltou, eles perguntaram assim, então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver. Deixa eu terminar com isso aqui. Quando Jesus fizer um milagre na sua vida, pode quem quiser criticar, mas creia, ele faz perfeito, porque ele é Deus poderoso. Se você está escolhendo ir para as festas onde tem gritos, onde tem manifestações, onde tem aplausos, onde tem elogios, onde tem curtidas, onde tem pessoas seguidoras, eu te digo, decepcionante. Vá a um lugar onde Cristo está. Aonde é que Jesus está? Em lugar de misericórdia. Eu disse ontem na live falando que o melhor lugar desta vida é o centro da vontade de Deus. Gente, que Deus te abençoe. E leve essa palavra para o seu coração. Jesus vai aonde você não pode ir. Se esta tarde Jesus está indo na sua casa, é porque ele escolheu o melhor lugar deste mundo para ir, que é a sua visitação. Lembre-se bem, muita gente quer ir a Jerusalém, quer os grandes palcos da vida, as grandes festas que existem. Muitos crentes que estão me assistindo na live aqui podem confirmar comigo. Tem muito crente que gosta de congresso, que gosta de festa, que gosta de glamour, que gosta de multidão, que gosta de pregador e pregadora famosa, mas poucos querem ir nas favelas. Pouco querem ir nos grandes buracos da vida para encontrar o cego, o coxo e o paralítico também. Jesus está nos dizendo que nós, às vezes, precisamos entender aonde ele está. E eu preciso terminar isso aqui dizendo para você, cuidado, às vezes em lugares glamourosos, Cristo não está. Em festa que tem mascarados, Cristo não está. Jesus gosta de ambiente onde tem transparência e verdade.
Aquele homem olhou para Jesus e contou uma verdade. Eu estou aqui há muito tempo esperando um milagre e eu preciso desse milagre. Jesus viu sinceridade nos olhos dele e disse, então levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Esta é a mensagem para você aqui. Para de esperar que os outros profetizem na sua vida. Olha para Jesus e deixa ele trazer palavras de vitória para o teu coração. Em nome de Jesus. Eu libero sobre você uma palavra profética de Deus para a sua vida. Lembre bem, enquanto os homens estão indo à grande festa de Purim em Jerusalém, Jesus está indo em sua direção hoje para realizar um milagre que você tanto espera. Qual é o milagre, Birajara? Não sei se é uma cura de uma doença terminal. Não sei. Não sei se é um problema de relacionamento, seja conjugal, no namoro, no noivado, não sei. Não sei se é um problema na sua empresa, na faculdade, não sei. Mas se Jesus resolveu ir hoje ao seu encontro, tenha certeza de uma coisa. Você voltará com ele sorrindo e com o seu milagre. Eu creio nisso, gente. Jesus nunca entrou numa casa para deixar a casa desarrumada. Nunca entrou numa cidade para deixar uma cidade bagunçada. Aonde ele chega, ele coloca o que é torto em direita, o que é doente se torna curado. Se entrar na casa de Jairo, ressuscita a filha dele. Se for a Betânia, ressuscita Lázaro. Se for encontrado com a mulher do fluxo de sangue, é curada. Se for justamente a Gadara, liberta os demônios. Se for em Cafarnaum, faz milagres extraordinários. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, acontece um grande milagre. E o grande milagre de Cristo para você essa tarde é o seguinte, ele está indo na sua casa, nesse exato momento, para resolver aquilo que você não pode resolver. Para de espernear, gente. Para de gritar. Para de pedir socorro aos outros. Continue crendo que Jesus está indo na tua casa. Talvez a campainha toque. Talvez não toque nem a campainha, porque ele não precisa nem de permissão para entrar. Mas ele está agora entrando no teu quarto, na tua sala, visitando os cômodos da tua casa, dizendo para você, aonde é que está o problema? Eu vim resolver. Jesus faz isso porque ele é maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Ele está indo até Betesda, o lugar da misericórdia, que só ele pode realizar. Deixa eu orar por você agora. Coloca aí na descrição do comentário isso aqui. Bote bem isso aqui. Ou então você posta depois, tira um print. Você puder tirar um print dessa live e pôr aí depois no seu story, coloca uma frase aí, uma frase que você gostou muito nessa live aqui. E eu aconselho o seguinte, Betesda ou Purim, em qual delas você quer estar? No lugar dos milagres ou no lugar das festividades? Cristo quer curar você em Betesda e não dentro das festas de Purim. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, abençoe sua história. E eu quero orar por você. Se você quiser colocar o nome de alguém aí para a gente orar, a gente vai orar por ele, tá bom? Nós queremos orar por todos vocês. E quero de coração agradecer a cada um de vocês que entraram. Amanhã nós temos a nossa live às 6h30 da manhã, live escatológica. Bota o seu despertador, acorde cedo, pega antes o seu café, tomando o seu café, assistindo uma mensagem poderosa sobre o Apocalipse. E amanhã eu tenho uma coisa linda para falar para vocês, tá certo? Vamos falar sobre céu amanhã. E eu quero convidar você para entrar comigo lá dentro. Amém? Amém, gente? Vamos orar. Tem gente já pedindo aqui. Samara está pedindo oração por ela. Ora por Jackson. Kátia está pedindo. Vamos orar por todos aqueles que estão pedindo oração agora. E que Deus em Cristo Jesus abençoe. A Nara está entrando, dizendo que peça orações. Gustavo também. Por Gustavo, Samara, vamos orar. Silas, querido Deus, eterno Pai que estás no céu, eu quero orar pelo Silas, pelo Gustavo, pelo Jackson, orar pelos irmãos que estão pedindo oração, pela Samara. Deus, eu quero orar por todos que estão nessa live, a todos aqueles que entraram, que me deram a honra de ouvir essa palavra. Abençoa cada um deles, abençoa os seus familiares, abençoa cada um dos seus filhos. Deus, em Cristo Jesus, assim como visitaste o tanque de Betesda e fizeste um homem que há 38 anos esperava um milagre. 38 anos esperava um milagre. E naquele dia o Senhor chegou para realizar um milagre. Visita a casa desse homem agora. Visita a casa dessa mulher agora. Eu não vou pedir anjos para o Senhor mandar lá. Eu queria que o Senhor pessoalmente visitasse a sua filha agora. O seu filho. E curasse ele que está deitado no leito da cama agora. Visita esta pessoa que está no UTI agora. E que essa live alcance alguém que está na UTI agora, Senhor. Algum parente que tem um parente na UTI agora. E que essa live chegue até ele lá. Para que ele creia nisso. O Senhor está entrando nas UTIs nessa tarde. E fazendo com que aquele que estava quase partindo
tenha mais uma chance de voltar a viver e a sorrir. Pai, eu libero palavra de cura sobre os teus filhos nessa tarde, em nome de Jesus. Que haja milagres aqui e que eles possam contar depois para a glória do seu nome. Eu te glorifico, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entrar na casa desse homem e desta mulher, no seu escritório, no seu trabalho, em qualquer lugar desta região, em Mossoró, no Brasil e no mundo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém. Gente, compartilhe essa live com 10 amigos seus e diga para ele, Jesus está indo em direção à sua casa. Se você fizer isso, você está semeando no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Voltaremos amanhã às 6h30 com a live Semente Apocalipse. Estaremos com você. Um abraço fraternal. Muito obrigado, gente. Vocês são bênção de Deus para a minha história, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.